Dom Duarte, o senhor chegou da Síria há umas 3 ou 4 horas. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, num modo tão pronto. Estive lá a convite do presidente Assad. Exatamente. Dê-nos o contorno desta viagem. Como é que isto aconteceu? Bom, eu recebi um convite para ir à Síria com muita urgência, de modo que fui no dia seguinte e ainda mandei uma mensagem para o nosso Ministro dos Estrangeiros, o Dr. Paulo Portas, e avisar que ia, e fui logo a seguir. O Presidente recebeu-me muito simpaticamente e disse que, de facto, estavam muito preocupados com a imagem do país no estrangeiro, que achavam que os estrangeiros não estavam a perceber o que é que se passa lá. De facto, eles estão a fazer uma Constituição à imagem da Constituição marroquina, da nova Constituição marroquina, uma Constituição democrática, com as liberdades políticas garantidas, com a liberdade de imprensa, partidos políticos, etc. E convidaram líderes de oposição para participar nesta Constituição. Ele também admitiu que o Exército não está preparado para estas situações, que a polícia dele está muito mal preparada, tem muito pouca polícia, e que quando militares são decapitados, e acho que já foram cerca de 150 militares e polícias que lhes cortaram a cabeça, que os militares perdem a cabeça. Mas os militares são atacados pelos revoltosos, chamemos isto? Bom, ele diz que há vários tipos de oposição e de movimentações. Há a movimentação fundamentalista dos irmãos muçulmanos, sobretudo perto da fronteira da Turquia, naquelas cidades onde realmente é a mais violenta de todas. Há uma movimentação democrática que pede a democracia e que o Governo e o Presidente tentam falar com eles para participarem na redação da nova Constituição, e têm conseguido em alguns casos. E depois há gente que está um pouco ligada ao mundo da droga, do crime, etc., e que também se aproveita da situação. A situação Isso é descontrolada. Exatamente, é a opinião do Presidente. É claro que eu não tenho condições de verificar exatamente o que se passou, mas eu falei com... Esteve só em Damasco? Só. Mas falei também com umas pessoas da oposição democrática que me confirmaram que o que eles querem é democracia, é uma nova Constituição, e não estão interessados em que o Presidente saia. Nós temos registros... Não gostam do partido, não gostam do partido base. 1.500 mortos. Em ações de repressão do tal exército que obviamente domina a situação toda. O Presidente é quem comanda o exército ou o exército tem uma vida própria? A impressão que há na Síria é que o exército realmente tem uma influência e uma vida própria bastante forte. Como se sabe, desde a independência, há 60 anos, creio, que nunca houve democracia lá. E houve vários regimes mais ou menos duros, mais ou menos suaves. O regime do pai de Bashar Assad era particularmente foi muito duro, mataram muita gente, enfim, houve ali massacres muito violentos. Houve uma guerra com Israel, houve quase uma guerra com a Jordânia. E, de facto, uma das coisas que me disse o Presidente é que ele não estava preparado para a política, não tinha nenhuma intenção de ser político, era um médico, não é? Mas quando morreu o pai e o irmão... Educado em França, é o que sei. O partido no poder, que era um partido base, convidou para ser o Presidente. E ele disse, se eu me for embora, o país cai no caos. E a minha obrigação é tentar fazer uma transição para a democracia, e depois então pode haver eleições, e se eu perder as eleições, vou-me embora. O que é que ele lhe pediu, Dom Duarte? Disse que seria interessante se eu pudesse transmitir isto e outros assuntos, seja ao rei da Bélgica, ao Grão-Duque de Luxemburgo, que como são meus primos, são muito próximos, e às autoridades portuguesas, e claro, ao Presidente da Comissão Europeia. Que de facto eles têm, o próprio Presidente tem ideias, tem sugestões a fazer, que podem, acha ele, resolver o problema de uma maneira pacífica e acabar com a violência, mas que precisa de apoios internacionais. E neste momento só sente boicotes e hostilidade internacional contra ele. Portugal tem uma representaçãozinha diplomática na Síria, não tem? Tem uns cônsulos honorários e o cônsul... Contactou com eles? Sim. São gente local, portanto. São sírios.
E que impressão é que eles lhe transmitiram? Alguma ansiedade entre a população civil? Claro que há uma ansiedade, obviamente. Mas, por exemplo, em Damasco está a situação muito sossegada e outras cidades onde as manifestações são pacíficas, a polícia e o exército retira-se para não haver confrontos. Só quando as manifestações se tornam violentas é que então entra o exército, o que de facto devia ser treinado para lidar com estas situações sem estas mortes todas. Não é? A atitude do governo português a uma missão paradiplomática como esta que o senhor efetuou? Bom, eu não tive tempo de perguntar a opinião do nosso governo porque o pedido foi muito urgente para a minha deslocação. Mas agora vou fazer o meu relatório e vou transmitir ao Sr. Ministro dos Estrangeiros a mensagem que o Presidente e o Governo me transmitiu. O Governo também, propriamente o Primeiro-Ministro, com quem estivemos reunidos, com mais uns portugueses e mais uns empresários, está muito interessado na participação de empresas portuguesas na dinamização da economia local, aproveitando as nossas técnicas, os nossos especialistas, e perante o facto de o resto da Europa não estar lá. Porque a Síria tem sido um país tradicionalmente muito introvertido, muito fechado, muito difícil de entrar sequer. Isso é uma moeda de troca já quase, não é? Eu acho que como o governo sente uma hostilidade da maior parte dos governos, muitos governos europeus, gostariam de trabalhar com um país que tem sido neutro e que não os tem hostilizado. A sua recomendação qual é que é? Eu acho que para um país que está numa situação de crise, com um certo atraso em muitos aspectos, para podermos passar à frente dos concorrentes mais desenvolvidos na Europa, temos que aproveitar ocasiões em que tenhamos uma capacidade diferente dos outros. Se as nossas empresas começarem a trabalhar agora na Síria, por exemplo, como trabalharam no Irão durante a guerra Irão-Iraque, havia muitas empresas portuguesas no Irão e no Iraque, não é? É a altura própria para ocupar o terreno, sobretudo um país que encontrou imenso petróleo nos últimos tempos, encontraram petróleo e gás em quantidades muito grandes junto à fronteira com o Iraque, e que poderão ter um apoio económico interessante para nós. Não é? E os 1.500 mortos, Dom Duarte? Eles vão ter que fazer uma daquelas comissões de reconciliação, como fizeram noutros países, não é? Fizeram na Indonésia, na Indonésia morreu muita gente, em Timor morreu muito mais do que isso. Uma zona que o senhor conhece muito bem. Exatamente, e no entanto, os governantes timorenses, a primeira coisa que fizeram depois da independência foi ir à Indonésia e dizer que agora somos amigos. Não é? E durante as guerras, enfim, as guerras civis então são ainda mais dramáticas. Morre sempre muita gente, e muita gente inocente, não é? Mas tem que se encontrar uma solução, porque senão começa uma guerra civil como no Líbano, que durou 10 anos. Ou a guerra que começou agora na Líbia, também não sabemos quanto tempo vai durar. Não é? Imagino que o convidavam, isto é hipotético e o senhor não tem de todo que responder a questões hipotéticas, mas eu não resisto em colocá-lo face a esta situação. Se Gaddafi o convidasse? Eu ia via se podia fazer alguma coisa para ajudar a haver um entendimento com a oposição. De facto, não tenho contactos na Líbia, não conheço nem a oposição, nem o governo do Gaddafi, mas há outros países com os quais, sobretudo em África, enfim, pois tive algumas ocasiões de poder ajudar. Quando foi da Guerra Civil em Angola, o Dr. Mário Soares apresentou-me ao Secretário-Geral das Nações Unidas e eu disponibilizei-me para poder ajudar em Angola. Era Boutros Ghali na altura? Era, exatamente. E depois ele disse que gostaria muito, mas que os funcionários das Nações Unidas não gostam de pessoas de fora. Deste curto-circuito. De qualquer modo, o senhor está vocacionado para esta área do Médio Oriente agora? Bom, eu consegui convencer o governo indonésio a mudar de posição em relação a Timor. Espero que a minha conversa com o presidente sírio também tenha tido uma boa influência, porque, enfim, lembrei de alguns dos aspectos da nossa visão exterior, como é que nós, europeus, víamos o problema. Eles, das coisas que se queixam é que realmente
há uma visão muito unilateral da situação a nível internacional, não se vê o ponto de vista sírio. Eu, com toda a franqueza, é novo, pelo menos eu não o li em lado nenhum, que eles estivessem numa fase já constituinte, a tentar desenhar uma Constituição que aplacasse os desejos legítimos de democracia. Pelo menos uma vaga liberdade de expressão, uma representatividade qualquer. Nessa Constituição que estão a escrever, a liberdade de expressão está ali garantida, enfim. E assim como a liberdade de organização de partidos políticos tem que ser nacionais, não podem ser regionais, dizem eles, porque têm muito medo dos núcleos e dos partidarismos locais. Portanto, tem xiitas numa zona, tem O curdos. fundamentalismo é algo que intimida o que resta de governo? Sim, há dois fundamentalismos, o dos irmãos muçulmanos, que esse, de facto, é muito hostil ao governo. Originário no Egito, é uma Do corrente... Egito e da Turquia, parece. Segundo eu ouvi dizer, queixam-se de que vem muito da Turquia. Parece que há um outro país vizinho, muito importante, muito rico, que também está a estimular desordens lá. E a ligação com o Irão é uma coisa que preocupa os países árabes do Golfo. Portanto, são desconfiados por causa da ligação com o Irão e também tentam destabilizar o regime. Contactou com militares? Não. Eu falei com pessoas da oposição democrática, com intelectuais, que uns dizem que, a maior parte dizem que tem que mudar o regime, tem que acabar com o partido base, mas que o presidente deve ficar porque é uma boa pessoa, é um homem sério e honesto. Aqui fica